Sobre a Itália, fragmentos. Fragmento 1. Os Volscos, de forma alguma amedrontados pelos infortúnios de seus vizinhos, declararam guerra contra os romanos e cercaram suas colônias. Fragmento 2. O povo recusou-se a eleger Márcio Coriolano quando ele buscou o consulado, não porque o considerassem inadequado, mas porque temiam seu espírito dominador. Fragmento 3. Márcio, inflamado contra os romanos quando foi banido, aliou-se aos Volscos, planejando uma vingança nada pequena. Fragmento 4. Quando chegou lá, tendo renunciado à sua própria pátria e parentes, não planejava nada em particular, mas pretendia se aliar aos Volscos contra sua terra natal. Fragmento 5. Quando Márcio foi banido e buscou refúgio com os Volscos, declarou guerra contra os romanos e acampou a apenas 400 estádios da cidade. O povo ameaçou trair as muralhas ao inimigo, a menos que o Senado enviasse uma embaixada para negociar a paz. O Senado, relutantemente, enviou plenipotenciários para esse propósito. Quando chegaram ao acampamento dos Volscos e foram levados à presença de Márcio e dos chefes Volscos, ofereceram anistia e permissão para ele retornar à cidade, caso cessasse a guerra, e eles o lembraram de que o Senado nunca havia lhe causado nenhum mal. Ele, enquanto acusava o povo dos muitos males que haviam feito a ele e aos Volscos, prometeu, no entanto, que estes últimos chegariam a um acordo com eles caso devolvessem as terras e cidades tomadas dos Volscos e os admitissem como cidadãos nos mesmos termos dos latinos. Mas, se os derrotados mantivessem o que pertencia aos vencedores, ele não via como seria possível fazer a paz. Depois de estabelecer essas condições, ele dispensou os embaixadores e deu-lhes 30 dias para considerá-las. Em seguida, voltou-se contra as cidades latinas restantes, e tendo capturado 7 delas nesses 30 dias, retornou para receber a resposta dos romanos. Eles responderam que, se ele retirasse seu exército do território romano, enviariam uma embaixada para concluir a paz em termos justos. Quando ele recusou isso, enviaram mais 10 para implorar que nada fosse feito que desonrasse sua terra natal, e que permitisse que o tratado fosse feito não por seu comando, mas por sua própria vontade, pois ele deveria considerar a honra de sua pátria e os princípios de seus ancestrais, que nunca lhe haviam causado nenhum mal. Ele respondeu apenas que lhes daria mais 3 dias para que pensassem melhor sobre isso. Então, os romanos enviaram seus sacerdotes a ele, vestidos com suas vestes sagradas, para reforçar seus apelos. A isso, ele disse que ou obedeceriam aos seus comandos ou não precisariam mais se apresentar a ele. Em seguida, os romanos se prepararam para um cerco e trouxeram pedras e projéteis para as muralhas, a fim de combater Márcio de cima. Agora Valéria, filha de Publícola, reuniu um grupo de mulheres e foi até Vetúria, mãe de Márcio, e Volúmnia, sua esposa. Todas elas, vestidas com trajes de luto e trazendo seus filhos para participar da súplica, imploraram que as acompanhassem para encontrar Márcio e lhe pedissem que poupasse a elas e ao seu país. O Senado permitiu que essas mulheres fossem sozinhas até o acampamento do inimigo. Márcio, admirando a grande coragem da cidade, onde até mesmo as mulheres estavam inspiradas por ela, avançou para encontrá-las, dispensando os bastões e machados dos lictores, em respeito à sua mãe. Correu até ela, abraçou-a, levou-a para o conselho dos Volscos e disse a ela que expusesse o que desejava. Ela disse que, sendo sua mãe, também havia sido injustiçada como ele em seu banimento da cidade, que via que os romanos já haviam sofrido gravemente em suas mãos e haviam pagado uma pena suficiente, pois grande parte de seu território havia sido devastado e muitas de suas cidades demolidas, e que agora estavam reduzidos à extrema necessidade de enviar seus cônsules e sacerdotes, e finalmente sua própria mãe e esposa, como embaixadoras, oferecendo-se para revogar o decreto e conceder a ele o perdão pelo passado e um retorno seguro ao seu lar. Não cure, disse ela, um mal com outro mal incurável. Não seja a causa de calamidades que atingirão a você e a quem você ferir. Para onde você leva a tocha? Dos campos para a cidade? Da cidade para o seu próprio lar? Do seu próprio lar para os templos dos deuses? Tenha piedade, meu filho, de mim e de seu país enquanto imploramos. Após ela falar, Márcio respondeu que o país que o exilara não era o seu, mas sim a terra que lhe dera abrigo. Nada lhe era caro que fosse injusto, nem ninguém era seu inimigo que o tratasse bem. Ele disse a ela para olhar para os homens ali presentes com os quais havia trocado compromisso de fidelidade mútua, que lhe haviam concedido cidadania, o escolheram como seu general e confiaram-lhe seus interesses privados. Ele mencionou as honras que lhe foram conferidas e o juramento que fizera, e pediu à sua mãe que considerasse seus amigos e inimigos como sendo dela também. Enquanto ele ainda falava, ela, em um acesso de raiva,
levantou as mãos para o céu e invocou seus deuses domésticos. 2 procissões de mulheres, disse ela, saíram de Roma na mais profunda aflição, uma na época do rei Tácio, e a outra na de Caio Márcio. Dessas 2, Tácio, um estrangeiro e inimigo declarado, teve respeito pelas mulheres e cedeu a elas. Márcio despreza uma delegação semelhante de mulheres, incluindo sua esposa e sua mãe. Que nenhuma mãe, infeliz em seu filho, jamais se veja reduzida à necessidade de se prostrar aos seus pés. Isso eu devo suportar. Eu devo me prostrar diante dos teus. Assim falando, ela se atirou ao chão. Ele rompeu em lágrimas, correu até ela e a ergueu, exclamando com grande emoção: Mãe, você conquistou a vitória, mas é uma vitória pela qual você perdeu seu filho. Dito isso, ele conduziu o exército de volta, a fim de expor suas razões aos volscos e fazer a paz entre as 2 nações. Havia alguma esperança de que ele conseguisse persuadir os volscos, mas, devido ao ciúme de seu líder, Átio, ele foi executado. Fragmento 6. Márcio não considerou apropriado contestar qualquer uma dessas exigências. Fragmento 7. Os Fábios eram tão dignos de compaixão por seus infortúnios quanto eram merecedores de louvor por sua coragem. Pois foi um grande infortúnio para os romanos, devido ao seu número, a dignidade de uma casa nobre e sua total destruição. O dia em que isso aconteceu passou a ser considerado para sempre um dia de má sorte. Fragmento 8. O exército estava enfurecido contra o general, Ápio Cláudio, devido à lembrança de antigas injustiças, e se recusou a obedecê-lo. Lutaram mal de propósito e fugiram, colocando bandagens em seus corpos como se estivessem feridos. Desmontaram o acampamento e tentaram retroceder, colocando a culpa na falta de habilidade de seu comandante. Fragmento 9. Maus presságios de Júpiter foram observados após a captura de Veios. Os adivinhos disseram que algum dever religioso havia sido negligenciado, e Camilo lembrou que havia sido esquecido de destinar o dízimo do saque ao deus que havia dado o oráculo sobre o lago. Assim, o Senado decretou que aqueles que tivessem tomado algo de Veios deveriam fazer uma estimativa, cada um para si, e entregar o dízimo disso sob juramento. O sentimento religioso era tal que não hesitaram em adicionar à oferenda votiva 1/10 do produto da terra que já havia sido vendida, assim como dos despojos. Com o dinheiro assim obtido, enviaram ao templo de Delfos uma taça de ouro que ficava sobre um pedestal de bronze no tesouro de Roma e Massília, até que o monárquico derreteu a taça durante a Guerra Fócia. O pedestal ainda está de pé. Camilo foi posteriormente acusado perante o povo de ser ele mesmo o autor daqueles maus presságios e prodígios. O povo, que já estava contra ele há algum tempo, multou-o pesadamente, não tendo piedade dele, embora ele tivesse recentemente perdido um filho. Seus amigos contribuíram com o dinheiro para que a pessoa de Camilo não fosse desonrada. Em profunda tristeza, ele foi para o exílio na cidade de Ardea, rezando a oração de Aquiles, para que chegasse o tempo em que os romanos ansiariam por Camilo. E de fato, isso aconteceu muito em breve, pois quando os gauleses capturaram a cidade, o povo fugiu em busca de socorro a Camilo e o escolheu novamente como ditador, como já foi contado na minha história gaulesa. Fragmento 10. Quando Marcus Manlio, o patrício, salvou a cidade de Roma de uma invasão gaulesa, recebeu as mais altas honras. Em um período posterior, ao ver um homem idoso, que havia lutado frequentemente por seu país, reduzido à servidão por um agiota, ele pagou a dívida por ele. Sendo altamente elogiado por essa ação, ele libertou todos os seus próprios devedores de suas obrigações. Sua glória foi muito aumentada por isso, e ele pagou as dívidas de muitos outros. Muito exaltado por sua popularidade, ele chegou a propor que todas as dívidas fossem canceladas, ou que o povo vendesse as terras que ainda não haviam sido distribuídas e aplicasse os recursos para o alívio dos devedores.